A caminhada da Mazda na eletrificação é curta, e curta é mesmo a palavra certa. O primeiro elétrico, o MX-30, com muito boa vontade fazia 200 km de autonomia. Ora, o mercado pede mais e à segunda tentativa a Mazda não fez por menos. Vai atrás da grande referência dos elétricos, o Tesla Model 3, e com um carro que pelo menos vira mais cabeças. Este é o Mazda 6e, vamos saber tudo sobre ele em mais um vídeo do Stand Virtual. Fique desse lado. À procura de um novo carro? Vai a standvirtual.com. O número 1 em carros. Pois é, enquanto a imagem de um Tesla Model 3 banalizou nas nossas estradas, o Mazda 6e traz consigo a evolução do design Kodo. Já era tão bom que, honestamente, nunca percebi que tinha de ser evoluído. O design é este conjunto de linhas fluídas que se conhece bem da Mazda e do Mazda 6. Não é tão alto, porque agora aqui embaixo há uma grande bateria e aqui a zona da cabine tem que ser mais alta. Isso é típico nos elétricos, mas a Mazda conseguiu dar-lhe esta linha de tejadilho muito fluida, a dar assim aquele ar de coupé bastante aerodinâmico. Também no tema da aerodinâmica, os puxadores à face da carroceria não são o método mais prático de abrir a porta, mas funcionam na estética e na aerodinâmica. Por falar na porta, sem moldura, mesmo ao jeito coupé. Jantes 19 polegadas, também bastante fechadas para favorecer aqui o coeficiente de arrasto e, claro, por tratar-se de um carro 100% elétrico, uma grelha frontal totalmente fechada com uns elementos iluminados. Esta faixa, por exemplo, ilumina-se quando estamos a carregar e diz-nos o nível da carga da bateria. É algo assim meio espetacular, meio engraçado, mas realmente cativa muita atenção. Aqui, capão bastante longo, tipicamente Mazda também, uma frente afilada, cá de baixo temos uma Frank com 72 litros de capacidade. Bastante bom. De trás para a frente, uma superfície vidrada que acompanha quase todo o perfil do carro, termina aqui, nesta traseira que tem escondido um aileron que se eleva a 90 km/h, baixa depois abaixo dos 50 km/h, mas se formos em modo Sport, ele está sempre elevado. Dá um efeito estético interessante, mas obviamente também tem outra função aerodinâmica. As óticas relembram aqui o formato circular do saudoso RX-7, quem não se lembra desse bom automóvel, e depois uma bagageira que fica acima dos 450 litros, bons acessos e cumpre as funções familiares. Detalhe muito curioso aqui na traseira, a substituição do emblema pela palavra Mazda por extenso. Pode ser este 6e a querer dizer a toda a gente que é um Mazda, porque, na verdade, este carro tem um gêmeo chinês. O 6e é, na verdade, a versão japonesa de um carro chinês, o Deepal S07. E isto é mau? De maneira nenhuma. Primeiro porque o modelo original é bastante decente. Depois porque nada disto é por acaso. A Mazda e a gigante chinesa Changan são parceiras há quase 20 anos. Já fabricavam o Mazda 3 na China em 2005. Esta é a evolução natural dessa aliança, usando a tecnologia da Deepal, a marca de elétricos da Changan. Ou seja, o 6e é fruto de uma colaboração estratégica com 3 décadas de know-how por trás. Mas chega de contexto, a pergunta que importa é: como é que esta joint venture se traduz num carro a sério? A primeira palavra é conforto. Antes de levar o 6e para a estrada, conversar um pouco consigo aqui no banco de trás, onde estou perfeitamente à vontade. Estamos a falar de um carro com quase 5 metros, na categoria só o ID7 é um pouquinho maior e temos muito espaço para pernas e para a cabeça. Apesar desta linha de tejadilho bastante descendente, não há aqui conflito entre a minha cabeça e o tejadilho. Depois, 3 ocupantes viajam aqui bem, até porque não há um túnel central a penalizar aqui o espaço para pernas de quem se centra aqui ao meio, mas claro, este é um espaço para 2 ocupantes irem em perfeitas condições, até porque podem usufruir deste perfeito encosto de braço com 2 porta-copos. Aqui, ao centro, temos a central de comando não só do ar-condicionado, mas com outras funcionalidades. Podemos comandar a pala do teto panorâmico, enorme teto panorâmico, dá muita luminosidade a este habitáculo, mas também temos aqui uma funcionalidade interessante. Podemos irritar o passageiro que vai ali à frente, porque conseguimos regular e aumentar o espaço para pernas de quem vai aqui atrás. E se querem conhecer todas as semelhanças e diferenças entre o Mazda 6e e os seus principais concorrentes diretos, visitem já o comparador de carros novos do Stand Virtual e fiquem a conhecer todos os detalhes de cada modelo e quem leva a melhor em cada um dos parâmetros.
Ao contrário do exterior, que tem a sua identidade Mazda muito bem vincada, como uma das fabricantes de automóveis de todos os dias que produz, na minha opinião, dos carros mais bonitos, no interior as coisas mudam um pouco de figura. E podemos começar logo por esta posição de condução. Porque quem conhece a Mazda e os seus produtos sabe que é uma marca que leva muito a peito a envolvência da condução. Expressa-o, por exemplo, na sua filosofia Jinba Itai. O que é isto? É uma filosofia que repete para o guerreiro japonês e que estaria em consonância cavalo e cavaleiro como um só. A Mazda transporta isso para os seus automóveis e pensa toda esta posição de condução para que homem e máquina estejam perfeitamente alinhados. É quase obcecada com a ergonomia. Ora, este 6E não é um Mazda de nascença e não tem isso na sua gênese. Até porque depois tem uma característica que é o novo normal desta nova geração de elétricos, uma posição de condução que mesmo no seu ponto mais baixo ainda é um pouco elevada. Depois, outro ponto que denuncia bem as origens chinesas deste Mazda 6E é talvez a sua direção. Tem menos feedback do que estamos habituados em todos os outros modelos da gama. O que temos então neste binómio posição de condução-direção é a certeza de que estamos a um volante de um automóvel vincadamente familiar. Uma berlina com quase 5 metros para transportar a família em conforto. E sim, as suspensões cumprem essa missão, são bastante confortáveis. Para mim, isso está bom. O capítulo das motorizações é algo confuso. Há apenas duas versões e até aqui tudo bem. A versão Standard conta com uma bateria de 68,8 kWh, que garante uma autonomia de 479 km e um motor de 258 cavalos com 320 Nm de binário. Para este conjunto, a aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 7,6 segundos. Já a versão Long Range, equipada com uma bateria maior de 80 kWh, ultrapassa os 550 km de autonomia, embora o motor seja ligeiramente menos potente, 245 cavalos. O binário mantém-se, o que permite que a aceleração seja também muito próxima, 7,8 segundos de 0 a 100 km. O dado mais curioso é que a versão Standard, com a bateria de menor capacidade, carrega a 150 kW, o que permite passar dos 10% a 80% em pouco mais de 20 minutos. Quanto à versão Long Range, não vai além dos 90 kW, o que duplica o tempo de carregamento para cerca de 45 minutos. Faz sentido que a bateria maior tenha uma potência de carregamento inferior? A Mazda explicou-nos que a versão com uma bateria de menor capacidade precisa de recuperar mais depressa e, por contraponto, a Long Range, com uma bateria maior, não tem tanta urgência nos carregamentos. Não sei se isto faz grande sentido. Mas adiante, independentemente da versão que conduzimos, há 3 modos de condução à disposição. O neutro, depois um desportivo e depois um que pode ser personalizado a gosto. No modo Sport, a direção ganha peso, mas que é um pouquinho artificial, mas a precisão essa mantém-se cirúrgica. E depois, o binário instantâneo, quando pisamos o acelerador a fundo, cola mesmo as costas no banco. Depois há um elogio que podemos fazer a esta base partilhada com a Changan, esta plataforma modular. É que o controle de massas em curva é bastante notável para um automóvel que chega quase às 2 toneladas de peso. Depois, também esta arquitetura vai nos permitir uma distribuição de peso quase 50-50 pelos dois eixos, o que é muito bom. E claro, tração traseira, o que também achamos muito bem-vindo. O painel de instrumentos digital, com 10,25 polegadas, tem, na minha opinião, demasiada informação. Mas os gráficos são ótimos, muito visíveis e o tamanho também é bastante generoso. O ecrã central flutuante de 14 polegadas também acompanha esse bom nível de nitidez e grafismos modernos. Um exemplo prático. Num dia como este de chuva, tenho atrás do volante 2 hastes, uma que serve de seletor da caixa de velocidades, outra, naturalmente, para os piscas, e onde deveria estar aqui o controlo dos limpa-parabrisas. Tem, sim senhor, uma função que me ativa os limpa-parabrisas, mas e se eu quiser mais rápido ou mais devagar, porque de facto a chuva me está a incomodar, lá tenho eu que ir aqui a este ecrã central, viro para a direita e aparece-me uma dezena de pequenas funções que são comandadas aqui por este ecrã central e tenho que perder algum tempo a procurar a alta velocidade do para-brisas. Se é tudo dificílimo de encontrar, não será. Um pouco de habituação e resolvemos todas estas questões. Mas não deixa de ser uma pena, porque a ergonomia é de facto um ponto de honra para a Mazda. E depois, porque todo o resto do habitáculo está num patamar superior, quer de apresentação, ótima, de qualidade, quer em acabamento. Dependendo da versão, podemos ter interior bege ou mais escuro, em pele ou até com este refinado revestimento em camurça que equipa esta versão que estamos a conduzir. Muito bom aspecto.
Os bancos também muito confortáveis, com bons apoios laterais, ajustes elétricos em todas as direções e depois também revestimentos de topo. Podem ser aquecidos, podem ser ventilados e algumas versões têm até saídas de áudio aqui no encosto de cabeça. E não é só a grande imagem de qualidade que nos transmite o interior deste 6E, é também a imagem tecnológica, muito bem equipado, com uma completa lista de assistências à condução. Se há um reparo a fazer no interior deste Mazda, diria que a visibilidade para trás. Ainda voltar ao desenho de quase coupé, que faz com que aquela traseira seja tão bonita de ver, mas tão afilada, e o óculo traseiro sofre com isso. É muito pequeno, está muito deitado e eu consigo ver mal para trás. A sorte é que tenho muitas câmaras à minha disposição para me ajudar a manobrar. E por falar em câmaras, há uma, algures aqui, que tira selfies e basta fazer gestos para isso. Se eu fizer assim, vou ativar essa tal função de selfies. Ora, aí estamos. E sim, o reconhecimento de gestos é algo que também pode ajudar a contornar esta dependência dos ecrãs, que talvez seja já um pouco excessiva. Resta-nos então falar de preços. Quanto custa em Portugal este Mazda 6E? A marca tem agora a decorrer uma campanha com descontos, o que faz com que o preço de arranque fique mais ou menos nos 40 mil euros, enquanto a versão long range fica perto dos 42 mil euros. Ora, isto são valores em linha com o Tesla Model 3, se lhe quiser pôr mais equipamento extra, e também um pouco abaixo dos principais concorrentes deste Mazda. Trata-se, portanto, de um preço competitivo, sobretudo tendo em conta o que este 6E oferece em matéria de espaço, de equipamento e também de qualidade e requinte. Partilhe connosco a sua opinião. Marcamos encontros consigo para o próximo vídeo do Stand Virtual. Até lá! Stand virtual. Deixa-te guiar por quem sabe.